Esse é o pior momento do ano para você querer substituir em qualquer nível o ex-tesouro maravilha do seu time. Começou a pré-temporada e para quem não é antenado no mundo NBA ou tá conhecendo agora, a pré-temporada não faz parte da temporada em si, tanto é que o nome é pré-temporada, e serve mais para os times fazerem não bem amistosos, porque tá na grade da NBA, mas serve mais para testar o elenco dos times. Como tá o entrosamento dos nossos jogadores, como a gente pode montar um esquema tático melhor com o elenco que a gente tem, o que a gente pode trabalhar com essas peças, como a gente pode testar jogadores em novas posições. Serve mais para isso, tanto que na pré-temporada os jogadores titulares dos times, ora, jogam, comparado à Summer League, por exemplo, que é muito focado para novato e pessoas com pouco tempo em quadra, mas eles também podem não jogar porque, dane-se, todo mundo sabe que o LeBron James vai fazer parte da rotação no elenco principal. Então é a época do ano que os times querem colocar os jogadores à prova, jogadores como esse, como o Cooper Flag, que não só todo mundo sabe, já tá substituindo o Luka Doncic por causa da cagada que o Nico Harrison fez, ou não, se você é torcedor do Dallas, comente aí embaixo, que não só tá vindo com uma carga, responsabilidade, além de ter sido o primeiro pick do draft, que por enquanto parece um jogador que vai viver pelo hype, pelo nome, pela carga de ser o primeiro pick do draft, como também tá entrando para substituir, não porque ele quer, o Luka Doncic, como também vai carregar grande parte, pelo menos do playmaking por enquanto, ou pelo menos que a gente viu aí na pré-temporada, né? O pessoal já chamou de D'Angelo Russell justamente por essa questão, pela falta de Kyrie Irving no time. Então o Cooper Flag não tá chegando como uma primeira pick que pode se encaixar no elenco com o poder, não. Ele tá chegando no nível LeBron James do Cavaliers em 2003. Tanto que isso é algo que não só está acontecendo pelo desfalque do Dallas Mavericks, como o próprio Jason Kidd tem falado. Jason Kidd, que é o treinador atual do Mavericks, quando ele estava no Bucks, ele queria testar o Giannis com a bola na mão, ainda como novato, para desafiar ele, para botar ele no limite. E isso gerou um resultado positivo, porque por mais que o Giannis não seja o novo Allen Iverson, ele tem um controle de bola necessário para fazer as infiltrações e enterrar na cabeça da galera. Graças ao Jason Kidd, isso deu muito certo. Isso já é uma vantagem pro Cooper Flag, porque por mais que o Jason Kidd queira testar ele em todas as posições, ele só falou que não quer testar ele como pivô, mas até ele vai desde power forward até armador, que é a posição 1 até a 4 lá, ele já tinha a questão da armação, de estar em mais posições desde a época do college, então isso, por enquanto, não vai ser o maior desafio para ele. A maior pressão dele vai ser realmente quem ele vai estar substituindo no time, como ele vai carregar o time, depois do Dallas ter abandonado o Luka Doncic, ter chutado a bunda do Luka Doncic, o quanto internamente é necessário que o Dallas tenha um melhor resultado agora, indo para os playoffs, com o Cooper Flag para substituir, que é um peso que ele sempre vai carregar, ele vai estar substituindo o Luka agora, não tem o que fazer, tudo graças ao Nico Harris. E no momento que eu tô gravando, só teve somente 2 jogos de pré-temporada, foi o jogo contra o Thunder, que terminou numa vitória absurda, inclusive o jogo contra o Hornets, que eles perderam, o que não faz nenhum sentido, eles ganharam do time campeão atropelado e perderam pro Hornets. E no momento eu tenho opiniões mistas sobre o desempenho do Cooper Flag. O que ele mostrou muito bem e vai ser o diferencial dele na temporada regular é o fato de que ele atrai a defesa. A gente pode ver em alguns lances contra o Thunder, por exemplo, que o jogo dele de drible tá bom para passar o defensor e o mais importante, criar espaço. E nessa criação de espaço, ele não só conseguia infiltrar, criar jogadas, criar arremessos para ele, como também a defesa ia igual um imã para ele, onde ele podia fazer assistência. A maior assistência que eu acho que eu vi highlights rolando foi a assistência que ele juntou 3 defensores do Thunder e deixou o garrafão livre para passar a bola. Esse é o importante que o Cooper Flag tenha e tá indo legal. Só que estatisticamente que as coisas complicam. Nesse jogo contra o Thunder, o Cooper Flag jogou só 14 minutos. Isso dá no máximo um quarto corrido. Não é algo que a gente pode olhar e falar, meu Deus do céu, é o futuro LeBron, o futuro Anthony Bennett. Não dá para analisar isso. E desses 14 minutos, ele conseguiu fazer 3 cestas de 6 tentativas. Pelas baixas tentativas, é uma porcentagem muito alta, sendo que 2 delas foram de 3 e ele chutou 3 no total. Então, moleque, no 3 pontos aí, alta confiança, tá chutando muito bem, importante pro Dallas Mavericks, principalmente substituindo o Luka, que chutava bem também. Em compensação, ele também fez 3 assistências, o que pelo tempo que ele jogou é muita coisa, mostra a visão de quadra dele, com um total de 10 pontos e também a parte defensiva, incluindo 6 rebotes. Todos os 6 rebotes foram rebotes defensivos, mostrando que ele tá ativo nos 2 lados da quadra, além de um toco que ele deu nessa partida, o que é sorte, tipo assim, 14 minutos, ter um toco, um roubo de bola é muito maior do que ter lá 3 rebotes. É bem mais dinâmico, mostra a leitura dele na defesa. Porém, a parte que eu não gostei dele muito foi justamente a parte contra o Hornets. Porque ele jogou 24 minutos, quase aí que o dobro da primeira partida, era para ele ter desempenhado um pouco mais. Porém, ele travou muito mais na mesma. Nos field goals, nos arremessos, ele fez 4 chutando 8,
50% ainda com 2 arremessos a mais. Fez uma de 2 cestas de 3, também aí por 2 tentativas, tá bom. É praticamente chutar ou errar, não tem muito o que falar desse número aqui. Fazendo 11 pontos no total, porém a parte mais interessante é a parte justamente da defesa, que ele pegou 3 rebotes defensivos, o que é menor do que o último jogo, mas pelo menos ele também roubou 3 bolas. Isso é absurdo, isso é muita doideira, principalmente pelo tempo que ele jogou. Tem gente que não consegue roubar 3 bolas em 48 minutos de jogo, ele fez isso pela metade do tempo. Ainda fazendo 4 assistências, que é muito bom. A única parte que me deixa um pouco cabreiro, assim, é que com 10 minutos ele não produziu mais do que ele fez no último jogo na parte do ataque, tendo 10 minutos a mais pra jogar. Mas pelo menos ele compensa na defesa, e isso pode traduzir muito bem pra um jogo que ele tenha que ter responsabilidade, porque mostra que pelo menos quando ele empatou ali no ataque, ele produziu mais ainda. De novo, são só 2 jogos, não dá pra falar se ele vai ser o futuro rosto da franquia, se vai ser superior a Vitor Wembanyama, essas coisas, porém são pontos a se observar, certo? E isso chega ao fato que a maior carga dele que ele tem nesse momento, justamente nessa fase de desafio de substituir o Tesouro Prime, né, o tesouro Raiz, agora que ele é o Tesouro Nutella, é o roster que ele tá em torno dele, é o elenco. Ele já tem o desfalque de Kyrie Irving, que pelo que parece, ele pode voltar até o início do ano que vem, mais ou menos. Isso tiraria a bola dele como armador principal, já que, pelo menos pelo que eu vi, ele tá tendo muito mais destaque na armação do que colocar o D'Angelo Russell no time, até porque o D'Angelo Russell é visto como uma rotação na rotação desse elenco, com certeza o Cooper Flag vai ter mais tempo. É capaz do Russell substituir ele mais sendo a rotação do que substituir o Irving com o Cooper Flag em quadra, mas enfim. Não só pode remoldar todo esse jogo dele, que ele pode estar se acostumando em ser um armador, e isso pode afetar às vezes, dependendo do jogador. Pode ver o próprio exemplo do Anthony Davis, ele fala que não gosta de jogar de pivô, por mais que ele tenha jogado várias vezes no Lakers de pivô, pela falta de big man na equipe, e ele tem a altura e a força para ser pivô, ele prefere jogar de 4, lá ele, infinito. Então isso impacta sim pela questão de espaço, dominar a bola, para um cara que tá sendo de armador, não criar as próprias jogadas, ou ter que esperar a jogada ser feita para ele, não ser o cara que dominou o ataque. Como também tem justamente a questão de Anthony Davis. Os caras pegaram um cara que era conhecido por ter osso de vidro completamente quebrado, para ele voltar pro resto da carreira sem enxergar direito. Ele vai poder estar jogando agora com aquele óculos fixo ali, beleza, só que pra um cara que já tem um histórico de lesões, eu acho que isso é um ponto mais negativo para ele, essa questão esqueci o nome, do que se ele quebrasse um osso, por exemplo, porque esse é um tipo de lesão permanente, e do jeito que o Anthony Davis tem histórico de lesões, eu tenho certeza que ele pode ficar cabreiro com a visão dele. Então o Cooper Flag vive um momento de muita aposta no nome dele, que até o momento, pelo que parece, temos que esperar a temporada regular, mas pelo que parece, os desafios apresentados para ele tá reconhecendo, porém ele vai ter que tomar uma responsabilidade que não foi criada por ele, por um elenco que ainda tá muito debilitado. A gente teve um Luka com o elenco debilitado lá aí nos playoffs que eles foram pra final, e a gente viu que o cara não foi o salvador da pátria, e se ele não conseguir representar bem, pelo menos esse ano, se ele já não substituir o vazio que é o Luka fora do Doncic, esse ano ele pode carregar essa comparação, esse peso negativo de não ter suprido as expectativas ao resto da carreira, o que não só pode estragar a visão dele estragar a visão não, impactar o mental dele como jogador. Mental não, a imagem, enfim. E também a relação que vai ser ele dentro do Dallas Mavericks, pode ser um bagulho completamente tóxico, igual foi, sei lá, o Irving no Boston. Como também ele vai fazer isso no exato ano da dor de corno do Luka Doncic. A gente já falou sobre a surpresa do Luka Doncic na Eurobasket, que ele defendeu o país dele, que ele fez triplos duplos de um campeonato, lembrando que é FIBA, não é igual a NBA, que só aconteceu 5 em toda a história, sendo que ele é o 5º, e ele vai chegar com esse cargo no mesmo ano que o Luka tá vindo pra detonar. Todo mundo sabe que o Luka com dor de corno é uma das skins mais assustadoras da NBA, eu sei disso muito bem, torcendo pro Suns, e eles vão ter encontros, vão ter impacto. Quando o Luka jogou pela primeira vez de volta do Dallas, mesmo chorando, emocionado, ele botou o Dallas pra mamar. E esse encontro contra o Cooper Flag pode ter certeza que vai vir cheio de rancor do Luka em cima do moleque que não pediu nada disso. Se fosse na próxima temporada que o Cooper Flag entrasse, talvez a poeira já abaixasse. Mas esse ano, o Lakers vem para título por causa do ódio do Luka contra o Dallas. E o Cooper Flag vai ter que chegar no nível, empatar pra cima para conseguir tampar esse buraco que ele foi colocado, que ele não pediu em nenhum momento. Falta pouquíssimos dias para a temporada regular começar de fato, mas desde já todo o olho, todo momento e todo o peso do time já está no ombro do Cooper Flag, que chegou ontem na NBA. É um talento grandíssimo para o desafio que o Jason Kidd fez, por exemplo, com o Giannis. Ele já está mais do que preparado e ele já parece ter a condição ali de conseguir
ter a responsabilidade que colocarem eles. É só você ver, por exemplo, o rachão que ele fez contra os jogadores da NBA, como ele não peidou, ele deu mais trabalho para os jogadores da NBA da seleção do que realmente ele foi desafiado. Porém, é um momento onde ele tá com todas as peças contra ele, a única peça positiva de verdade é ele mesmo, não mais de quem apoia os membros do canal, não, vira membro do canal, vocês não apoiam. Nossa, confundi tudo. Gosta desses tipos de vídeo e gosta dos vídeos docs que são mais trabalhados, mais históricos, para você aprender mais conhecimento ainda de história e basquete? Pense em virar membro do canal, no qual você apoia meu trabalho, igual todos esses lindos apoiam. Assim, por uma ajuda simbólica, não só você ajuda a engrenagem desse canal girar e talvez ajudar a expandir a Psicocorp, por exemplo, com uma ajuda super simbólica, além de você ganhar as vantagens em torno disso, como, por exemplo, receber os vídeos antes e o link do Telegram que a gente vai atualizar pro WhatsApp depois que eu resolver os BOs daquela configuração maluca do WhatsApp que quer concorrer com o Telegram e mesmo assim não consegue, quando eu postar o link exclusivo na comunidade do canal. Se você gosta de aprender sobre histórias do basquete, ter conhecimento, saber mais coisas sobre essa liga absurda que nós amamos, esse é o último vídeo doc do canal para você obter mais conhecimento e ficar com o cérebro assim, gigantesco de tanto conhecimento, saber mais do que a própria Wikipédia. E agora que a NBA tá voltando, esse é o último assunto de atualidades, que é justamente para você que gosta de basquete mesmo, ficar antenado igual um vídeo como esse, saber dos últimos bafafás clicando nele aqui. Beba água, eu sou o Psico ABC, tamo junto, é nóis, até a próxima.